Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convido você a iniciar esta homilia se apresentando a Deus a partir do que ouvimos nessa primeira leitura das promessas que Deus cumpre. Fez promessa a Abraão e cumpriu, nos recorda o livro dos Hebreus neste início. Mas eu gostaria de começar com vocês o versículo que diz: Irmãos, Deus não é injusto. Comecei recordando das promessas que Deus nos faz, que nós colhemos dele, que nós escutamos. Ele não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Por um instante, feche os seus olhos, põe a mão no coração, o ministério vai nos ajudar. Se apresente a Deus, se confiando a Ele. E quando você se confia a Deus, você demonstra que confia nele, que confia na justiça de Deus, confia em tudo que Ele realiza em você, confia nas graças que Ele tem a derramar em você ou nas pessoas por quem você ora também. Apresente-se a Deus desta maneira para que a vontade dEle se concretize em sua vida. Deus não é injusto, irmãos. É a certeza que precisa nos mover. Deus não é injusto. Nós sabemos neste mundo que quando caminhamos por aí, nosso trabalho, pessoas que nós encontramos, você pode agora abrir os seus olhos, nós encontramos pessoas que não acreditam em Deus, de fato. Mas nós encontramos também, isso é muito comum, e isso às vezes acontece comigo, isso às vezes acontece com você também. Pessoas que decidem por dizer que Deus não existe. Dizer apenas que Deus não existe, o que não significa que a pessoa de fato não creia na existência de Deus, não creia na ação de Deus na vida dela. Como que isso pode acontecer? Primeiro, por decepções. Aqui, qual é a afirmação? Deus não é injusto, mas algumas decepções, algumas realidades que acontecem em nossas vidas levam-nos a essa conclusão: Deus é injusto. Se Deus é injusto, para que eu vou rezar? Se Deus é injusto, para que eu vou dizer que Ele existe? Para que eu vou evangelizar? Para que eu vou trazer mais pessoas para cá para sofrer também? Um Deus que promete 1000 maravilhas, diz você, né? E não realiza. Um Deus que permite tragédias, um Deus que permite catástrofes, um Deus que mata pessoas, diríamos assim. Ou não evita a morte. Como que eu vou acreditar num Deus assim? Então isso é típico daqueles que acreditam e mantêm essa firme certeza de que Deus é injusto. E por cultivar isso muito tempo ao longo da existência, chega um momento que você afirma para você mesmo e que você afirma para aquelas pessoas que convivem com você
Seja você adolescente, seja você jovem, seja você já adulto. Você afirmar, eu não acredito em Deus. Eu não acredito nisso aí que você fala, que a minha vida pode mudar de fato. Eu não acredito que as pessoas podem ser diferentes, porque esse mundo é mau, as pessoas são maldosas. Olha aí, você sai, você vê uma assassinando a outra, tiro, assaltos. Como que Deus pode existir, sendo que existe tudo isso no mundo? Eu me recuso a acreditar que Deus exista. Eu me recuso a propagar. Na verdade, isso é uma pequena revolta contra Deus. Tem algumas motivações. Primeira motivação dessa revolta, às vezes velada, porque tem aqueles que não falam, que não creem, mas se comportam. Não vou rezar mais, não vai mais à missa, para de ir à missa, para de comungar. Para de falar, a senhora fala demais, você fica falando em Deus o tempo todo. Então você não diz que não crê, mas a sua vida quer dizer isso, quer demonstrar isso, que você não tem fé. Um motivo para você dizer que Deus é injusto, para você dizer que Deus não é bom, para você chegar ao cúmulo de dizer que Ele não existe. Um primeiro motivo, porque Ele não faz aquilo que você pede, porque Ele não faz aquilo que você quer. Então, a sua vida está ruim demais para que Deus possa existir. Se minha vida não melhora, Deus não existe. Se meu filho não se converte, Deus não existe. Se eu não consigo crescer economicamente, Deus não existe. Você vai criando suas conclusões a partir de revoltas, a partir de desejo implícito. Na verdade, você está dizendo que você faria melhor do que isso. Será que não é hora de começarmos a pensar, uma vez que consideramos Deus injusto, começarmos a pensar que Deus se fez justiça para te dar vida? Você já parou para pensar nisso? Será que Deus foi injusto? Será que o Pai foi injusto quando permitiu que o Filho padecesse na cruz para que você tivesse vida? Ah, mas eu não pedi para que ninguém fizesse nada por mim, Ele fez porque quis. Será que Deus foi injusto ao entregar o Filho? Será que Deus foi injusto ao entregar o Filho por você, para que você tivesse vida? Para que você assumisse agora essa revolta? Parou para pensar? Um outro motivo, decepção, porque você o culpa, porque você constantemente afirma que nada em sua vida dá certo. Gente, nada do que eu escolho dá certo. O vizinho prospera. Falar de prosperidade, todo mundo prospera, menos eu. Como se isso fosse o referencial para dizer que Deus estava ali presente. O que a gente escuta no Evangelho, que bem-aventurados os pobres, e diz também que o reino dos céus é dos pobres, e você diz que você é amaldiçoado porque não prosperou. Bem, isso não é o que está no Evangelho. Não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Evangelho da vida. Não é o Evangelho que nós escutamos, ou que você tem acesso nas Sagradas Escrituras. Então você amaldiçoa a Deus porque as coisas não saem do jeito que você quer. Mas do jeito que você quer é para as coisas deste mundo apenas. Ah, eu quero toda a glória deste mundo. Tudo precisa dar certo. Se não der certo, então Deus não existe. Aí você continua alimentando a sua conclusão. Deus é injusto. Ou, se Ele não for injusto, então eu prefiro que Ele nem exista. Porque existir para me decepcionar, então não quero não. Deixa Ele de lado. É melhor eu continuar do jeito que eu estou mesmo. Deus para você parece injusto. Então você faz essa opção de culpá-lo. Você o culpa. Culpa a Deus porque você é tão perfeito,
que quer criar um Deus à sua imagem e semelhança. Quando na verdade você foi criado à imagem e semelhança de um Deus que é amor. Então você dizer que Deus existe ou não, não vai mudar em nada. Não vai mudar nada. Deus continua existindo. Mas o que é melhor de tudo, Ele continua existindo e Ele te ama. Continua existindo e amando você. Da forma que você está. Da forma como você se apresenta. Da forma como você grita para Ele. Ah, sai fora, como um rebelde. Como um filho que grita para o pai. Ah, eu não vejo a hora de fazer 18 anos para sumir dessa casa. Vocês não me dão sossego. Eu quero sossego. Esses crentes, esses cristãos católicos não me dão sossego. Só fica falando de Deus, Deus, Deus. Só fala de Deus. Só quer saber de Deus. É que aí está o nosso sustento. É que aí está a fonte da vida. Deus é o nosso sustento. Ele nos direciona. Veja, os versículos 11 e 12. Desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança. Este empenho, que é dito no início deste versículo, é um empenho de manter a fé, porque todo exemplo que eu dei até aqui é o exemplo de alguém que está perdendo a fé, está entregando os pontos, não quer saber mais, quer se proteger de decepção, dizendo, culpando a Deus ou deixando Ele de lado. Olha, eu acho melhor viver como se Deus não existisse, porque vai ser muito melhor para mim. Porque não está dando muito certo acreditar. Não está dando muito certo ter fé. Só me decepciono. Então você faz sua escolha. E o versículo diz que cada um de vós mostre até o fim este empenho de manter viva a chama da fé. O mesmo empenho pela plena realização da esperança. A esperança, podemos dizer, a esperança de dias melhores. A esperança da vida eterna, que é o fundamento para a nossa existência nessa terra. Para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança se tornam herdeiros das promessas. Para não serdes lentos para a compreensão. Nós somos lentos para compreender os mistérios de Deus. Nós somos pequenos demais para compreender a forma como Deus age. Nós somos pequenos demais para compreender a cruz. Quem compreende a cruz? Nossa, a cruz, Calvário. Você compreende? Às vezes você se pergunta, mas nossa, fala tanto que eu preciso unir meus sofrimentos ao sofrimento de Cristo, mas precisa mesmo ser pelo sofrimento. O sofrimento de fato tem algo que me redime, que me salva. Eu preciso mesmo disso na minha vida? Ou isso é só discurso? Nós somos pequenos e não compreendemos a grandeza de Deus, o mistério de Deus. Quando eu ponho como exemplo a cruz, é para que a partir dela você veja tudo que você teve acesso por causa dessa entrega. Tudo que nós celebramos hoje, os sacramentos, você é movido pelo Espírito, foi porque o Cristo livremente escolheu obedecer. Então ali está a manifestação da obediência do Cristo, que ali no Getsêmani, quando ele rezou ao Pai, afasta de mim este cálice. Na verdade, essa era uma demonstração de que ele ainda, na sua natureza humana, ainda como você, não compreendia o mistério de Deus. Afasta de mim este cálice. No seu sofrimento, talvez essa seja a sua oração. Afasta de mim, Senhor, este cálice. Afasta de mim o cálice da dor. Afasta de mim este cálice. Mas Jesus continua: contudo, que não se faça a minha vontade, mas a sua vontade.
Essa deve ser a nossa oração. Ao invés de proclamarmos constantemente, Deus é injusto, proclamar constantemente, se faça a sua vontade. Todas as vezes que a cruz parecer pesada demais e a oração que brotar no seu coração é aquela, afasta de mim este cálice, que é uma oração até aceitável. Todas as vezes que continuar vindo continuamente, afasta de mim este cálice, afasta de mim este cálice, recorda da sequência da oração. Contudo, Senhor, que se faça a sua vontade. E a vontade de Deus é a sua salvação. A vontade de Deus é a melhor coisa que pode te acontecer. Então, quando você recordar que está na vontade de Deus, recorde que é o melhor para você. O que Deus tem para você é melhor do que você imagina. O que Deus tem para você é melhor do que aquilo que você acha que é bom. Ou você acha que você de fato é o Criador? É o Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Você que não está sabendo nem cuidar de sua vida direito, não sabe nem que passo dar, não sabe nem manter acesa a chama da fé. Então quem é você? Quem é você para querer dar ordens para Deus? Então essa deve ser a nossa oração. Que se faça, Senhor, sempre a sua vontade, porque Deus é a favor do homem. Por isso que no Evangelho, o que ele afirma, o que Jesus afirma no Evangelho, o que ele afirmou para nós no Evangelho de hoje? O Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Lembra que no Antigo Testamento, lembra da importância do sábado como uma instituição sagrada, dia do Senhor para o povo da Antiga Aliança, dia de cessar os trabalhos, tinha até a quantidade de passos que deveria ser dada e tudo mais, e Jesus chega, demonstra que o Deus que ele veio mostrar ao mundo, que ele se encarnou, é um Deus que também você pode chamá-lo de misericórdia. E o Deus da misericórdia triunfa sobre a justiça no sentido punitivo, no sentido de punição. O Deus misericordioso, a justiça do Deus misericordioso é a própria misericórdia. A justiça de Deus para nós é a misericórdia com que Ele nos conduz, é a misericórdia com que Ele nos direciona, é a misericórdia com que Ele nos chama, é a misericórdia com que Ele nos alcança, é a misericórdia com que Ele nos convida a sermos diferentes, a sermos melhores. Você está disposto nesta noite a mudar de ideia? A não mais alimentar em seu coração a oração de quem diz, Deus é injusto. A oração de quem diz, eu prefiro que Ele não exista. Porque existir para me decepcionar, melhor não existir. Fica na sua que eu fico aqui tranquilo na minha. Não se envolva em minha vida, não. Você está disposto a deixar de lado? Você está disposto a essa oração de revolta, de rebeldia? E voltar o seu coração para o Deus que escolheu se fazer criatura, participar dos seus sofrimentos, participar das suas dores, que sentiu as consequências, ele sentiu no corpo dele as consequências do pecado que você escolhe viver, dos afastamentos que você escolhe hoje. Você acredita? Ele escolheu sentir, não cometendo pecado, sofreu no próprio corpo as consequências do pecado dos pecados do mundo inteiro. Aqueles de antes do seu nascimento, durante o nascimento, e os que viriam depois, os nossos pecados, daqueles que virão ainda. Ele sofreu as consequências. Então Jesus padeceu, Jesus sofreu porque ama. E você ainda tem a coragem de dizer que Deus é injusto. O Deus injusto se fez homem, sofreu e se deu por você. Se encarnou por você, para que você tivesse vida. Então eu te convido a dar uma resposta diferente, a rezar se entregando a Deus. Entregue-se
a Deus nesta noite. Você que é alcançado por essa palavra, pela palavra divina, a palavra que é viva e utiliza de instrumentos para chegar onde quer. A palavra que quis alcançar os seus ouvidos, a palavra que quis alcançar o seu coração hoje. A palavra que quis alcançar o seu coração agora. Vá se confiando a Deus, vá dizendo: Senhor, eu me apresento a vós e abro mão, renuncio a tudo aquilo que em minha vida foi revolta. Foi revolta porque não se realizou o que eu achava que era bom para mim, o que eu achava que era bondade para mim, Senhor. Na verdade, eu quero confiar inteiramente a vós, porque algo diferente acontece em mim no momento em que eu escuto a tua palavra, em que eu vejo a sua existência. Eu vejo a sua existência pela fé. Então, Senhor, transforma-nos inteiramente para que sejamos homens e mulheres segundo o seu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.